Olá, querido povo de Deus! Estamos aqui hoje mais uma vez para falar sobre a vida de santos. Você deseja conhecer um pouco sobre Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa? Hoje vamos falar sobre ele, mas antes, não esqueça de se inscrever neste canal se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, aproveite e compartilhe este vídeo com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Vamos fazer bombar este canal e este vídeo também. Vamos falar então sobre Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Uma coisa interessante é estes dois nomes atribuídos ao mesmo santo. Mas antes de explicar por que Pádua ou por que Lisboa, é importante sabermos que Antônio não nasceu com este nome. Ele nasceu em 1195 e foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões. E aos 15 anos, ele entrou no mosteiro e começou a sua formação religiosa. Ele que vinha de uma base familiar muito bem solidificada na questão religiosa, e os pais transmitem isto para ele. Como disse, aos 15 anos no mosteiro, ele dá continuidade nesta formação religiosa, em filosofia, em teologia. E em 1220, Fernando recebe a ordenação sacerdotal. Porém, neste mesmo ano, ele tem contato com freis franciscanos que foram martirizados no Marrocos. Isto chama a atenção dele. Ele também deseja fazer missão em Marrocos e, quem sabe, doar a própria vida pela causa de Deus. Portanto, Antônio recebe o hábito franciscano e adota o nome de Antônio, Frei Antônio. Parte em missão para o Marrocos e, depois de um ano em missão, não dando muitos frutos, ele adoece e tem que voltar para Lisboa. Porém, os desígnios de Deus são diversos à sua vontade e um naufrágio o leva para a Itália, para a costa marítima da Itália. Antônio, na Itália, começa a propagar o Evangelho, a anunciar o reino de Deus. E em 1221, ele parte para Assis, para o capítulo geral que estava acontecendo dos franciscanos. Ali, ele conhece São Francisco de Assis. Antônio vem a falecer em 1231 e a sua vida é marcada por diversos milagres que ele realizou ainda em vida. Há muitos relatos sobre seus milagres. Por exemplo, os peixes que saem para ouvir Antônio enquanto o povo não o queria ouvir, ou a mula que se ajoelha diante da Eucaristia quando Antônio é desafiado por um habitante local. São tantos os milagres relatados, mas há outros elementos e há outras características que eu gostaria de destacar neste vídeo. A primeira é que Antônio e São Francisco nunca se encontraram. Segundo relatos, dizem que Santo Antônio e São Francisco nunca tiveram uma conversa pessoal. Porém, Antônio conheceu São Francisco no capítulo geral que ocorreu. Ele ouviu aquilo que São Francisco tinha para lhe passar. A segunda característica que eu gostaria de destacar é que em 1230, Antônio é eleito ministro provincial de Milão e de Pádua, onde ele esteve evangelizando. E por ser ministro provincial, ele é convidado a assistir o translado dos restos mortais de São Francisco de Assis. Outro quesito que é importante destacar na vida do santo é que ele morreu em 1231 e 11 meses após a sua morte, ele já é canonizado. Um processo rápido, um dos processos mais rápidos que a Igreja tem. Outro detalhe importante
e a ser destacado na vida deste santo é que as mulheres o consideram como santo casamenteiro. Mas sabia que esta não é a atribuição a Santo Antônio? Santo Antônio, a ele é atribuído a intercessão dos objetos perdidos. Então, quando perdemos um objeto, os devotos de Santo Antônio rezam o responsório a ele atribuído, pedindo que possam encontrar o objeto perdido. Diante disso, muitas mulheres começaram a rezar a Santo Antônio para recuperar o noivo perdido ou o homem por ela desejado. Por isso, passou-se na tradição Santo Antônio como santo casamenteiro. Mas este santo também aqui no Brasil é considerado como um santo junino, um dos 4 santos juninos que nós temos: Santo Antônio, São Pedro, São Paulo e São João Batista. Que Santo Antônio possa interceder por todos nós, ajudando-nos em nossas causas perdidas a encontrar-nos com o verdadeiro centro da nossa fé, que é Jesus Cristo. Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós.